Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez aqui em Porções do Evangelho. Hoje eu acordei e minha cama fica próxima à janela e olhei e vi um céu por volta de 7 horas da manhã. Um céu lindo, azul, com um azul que me chamava a atenção. Levantei e pude perceber uma corrente de ar, um vento agradável e percebi toda a beleza desta manhã e fiquei pensando na exuberância desse dia que o Senhor estava me dando. Mas logo me veio à mente tudo quanto eu pude assistir ontem nos noticiários. E ontem, de uma forma bem específica, porque eu não costumo ficar diante tanto tempo dos noticiários na TV, eu pude acompanhar uma série de noticiários que falavam a respeito da crise econômica no Brasil, da crise política, de uma crise mundial de saúde pela pandemia do Covid-19. E dentre tantas notícias que eu pude assistir, uma destoava mais, uma chamava mais a atenção, que falava acerca de manifestações de pessoas nos Estados Unidos protestando contra o racismo. E tudo isto como consequência da morte por asfixia de um homem. Policiais que estavam sobre o seu corpo levaram à morte, mas sobretudo um que colocava o joelho sobre o seu pescoço, enquanto ele dizia: "Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar." E depois de tantas vezes reclamar que não estava conseguindo respirar, este homem que já estava preso, detido, impossibilitado de reagir, ele acabou falecendo por asfixia. E é muito triste, a cena é uma cena que choca, a cena é uma cena que por si só já nos deixa boquiabertos. Mas pensar que isso está diretamente relacionado com o racismo, ou seja, que isso tem a ver com uma ideia de que alguém se acredita superior pela cor da sua pele, a ponto de levar o outro à morte, movido por esse sentimento, por essa percepção, é algo que é extremamente ultrajante. Pensar que vivemos quase 500 anos num modelo, num sistema, onde as pessoas africanas de pele negra foram ultrajadas, tratadas como coisas, mercadorias. E pensar que ainda hoje, perdão, vivemos resquícios, e mais do que resquícios, estruturas ideológicas de manutenção de poder, que está baseado, fundamentado nessa percepção racista, é algo que nos choca. Então toda a beleza da manhã, toda a exuberância que eu pude perceber da criação de Deus, se contrasta com a depravação humana, com a perversidade humana. E o declínio daquilo que o homem pode realizar e fazer de perverso, de mal, se contrasta com a beleza, com a alegria, com o prazer, com a satisfação de olhar e ver e perceber: Deus, que coisa linda que o Senhor criou. E o homem que é e foi feito a coroa da criação, vai então degradando a criação de Deus. E por isso faz todo sentido a frase registrada em suas últimas palavras do ator Flávio Migliaccio, que tirou recentemente a sua vida, que já idoso, experimentado, perdeu a esperança na humanidade. Ele disse: a humanidade não deu certo. E quando eu olho para o que o texto bíblico me diz, me fala em Gênesis, e quando eu olho o comportamento de um irmão mais velho que deveria cuidar do outro após a queda, eu refiro-me a Caim, que deveria cuidar do seu irmão mais novo, Abel, e vejo como ele age com o seu irmão, eu começo a pensar então que este não é um evento da nossa época, é uma característica do homem caído, longe e afastado de Deus. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou.
quando eu continuo olhando no capítulo 4, eu vejo o texto se referindo a um homem chamado Lameque, que subjugava duas mulheres porque era bígamo e se vangloriava numa espécie de canção, numa poesia, que ele era um homem violento e que tinha tirado, sem nenhum motivo aparente, a vida de um outro homem. Então eu fico pensando que a frase do ator Flávio Migliaccio de fato faz sentido. Ela é verdadeira. E ela está em consonância com aquilo que Tomás de Aquino já dizia, e antes de Tomás de Aquino, aquilo que Agostinho já dizia. Que o homem é mau, que o homem é perverso, que essencialmente o homem é mau. E, na verdade, isso encontra fundamento naquilo que a própria Bíblia diz a respeito da condição humana. A humanidade não deu certo. E é verdade. Então, eu que sou um proclamador das boas novas, alguém que é chamado por Deus para proclamar o Evangelho, sou lembrado que há sim uma esperança, que há sim uma possibilidade de nós olharmos e pensarmos numa nova humanidade. E eu lembro então que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E na medida que o Cristo de Deus foi levado ao madeiro, ele recebeu sobre si a culpa, a condenação por parte do Pai. E quando morreu e depois foi levado ao sepulcro e ao terceiro dia ressuscitou, estava ressurgindo ali a esperança de um novo Gênesis, de uma nova humanidade. Porque esta humanidade não deu certo. Porque não há esperança longe de Cristo. E o racismo é só mais uma manifestação da perversidade sistêmica, essencial do homem. Como conviver numa sociedade que ainda mata por causa da cor da pele, que é capaz de tirar a vida de uma criança de forma hostil, perversa, como vimos recentemente, dentro da sua própria casa. Se você me acompanha nos meus canais, nos meus sermões, você vê que eu me distancio dos noticiários, porque eu evito me relacionar com os movimentos políticos que são oportunistas, porque eu não acredito em partidos políticos, em governos. Não acredito. Mas diante desta realidade, como eu posso não me pronunciar? Me pronunciando, dizendo a respeito de toda a minha tristeza, mas, ao mesmo tempo, falando que há esperança. Não em governos, não em homens, não em partidos políticos, não em ideologias. Não, nisto eu não acredito. Nisto eu continuo dizendo e reafirmando, o homem mau, o homem é perverso, e também posso dizer, a humanidade não deu certo. Mas a minha esperança está em Cristo Jesus. E assim como ele ressurgiu, eu acredito que uma nova humanidade ressurgirá no homem Cristo Jesus. E se eu não tenho nenhuma comunhão com estes movimentos e ideologias, eu estou convicto que a mensagem da cruz e da ressurreição de Cristo é o ponto absoluto de certeza, de esperança, onde nós podemos nos agarrar, nos deter, para que possamos continuar entristecidos por notícias que continuarão, infelizmente, chegando aos nossos ouvidos e corações, mas com a oportunidade de olhar que ainda o céu azul brilha sobre as nossas cabeças, nos fazendo lembrar que há esperança, que aquele que criou todas as coisas está refazendo na pessoa de Cristo Jesus, para uma humanidade refeita, gloriosa, longe e afastada do pecado que tanto nos maltrata. Pecado que nós produzimos, mas que tanto nos fere. Que o Senhor te console,
em tempos tão perversos como o nosso, e que o Senhor te faça olhar para Ele mesmo e encha o seu coração de esperança, porque Cristo Jesus, crucificado e ressurreto, é a nossa esperança. Até o próximo Porções do Evangelho.